Vamos preparar para regressarmos a mais um painel. Avançamos com o painel 3, subordinado ao tema Comunicação no Enoturismo, diálogo entre o património da Unesco e as regiões vinheteiras. Este painel vai ter como moderadora Rosário Correia Machado, diretora do Departamento de Cultura do município de Amarante. E para além da moderadora, vou chamar também os oradores deste painel, Jean-Daniel Debarthe, de Bordeaux, França, e Victoria Simonton, do Porto. Merci. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a Amarante e a esta Casa de Cultura. Acima de tudo, a este território de cultura. Vamos ver que tudo se cruza. Certamente que ao longo deste dia foram tendo essa reafirmação de que tudo que o enoturismo, os vinhos, tudo se cruza, é tudo um aspecto cultural. Agradeço o convite, sou se calhar suspeita porque o Sr. Engenheiro Ricardo Magalhães e a sua equipa e os Srs. Presidentes, com quem eu tenho sempre um gosto enorme de estar, porque eles sabem que eu digo sempre isto, mas durante muitos anos eles foram todos meus presidentes e eu ainda os sinto como tal, porque está enraizado a mim. Agradecer o convite e é sempre um gosto. E é um gosto também estar num painel em que faz este cruzamento e que fala de uma área que me é muito querida, como sabem também, que tem a ver com aquilo que é património mundial da humanidade. Muitas das vezes nós habituamos de tal maneira aos termos que perdemos a noção do valor daquilo que as palavras nos dizem. Património mundial da humanidade. Quem está ligado aos processos de classificação da Unesco como valores patrimoniais da humanidade tem e é sempre preparado para ter esta noção muito clara. Podemos ter algo que tem um valor fundamental para nós como região, para nós como nação, para nós como continente, mas quando se classifica, e às vezes é difícil despirmos, e por isso é que quando se faz avaliações não podemos fazer avaliações dentro do nosso país, temos que os peritos avaliadores fazem sempre avaliações fora do seu país, para não terem este caráter subjetivo de poderem ser influenciados do valor patrimonial. E, portanto, quando falamos de valor patrimonial da humanidade, é algo que tem a excelência única, é um valor único para toda a humanidade. Se aquele património é, até então, de um país, de uma região, de determinadas gentes e comunidades e de um determinado território, no dia em que é classificado e tem o selo da Unesco, deixa de ser só valor ou património daquela comunidade. Passa a ser algo que tem uma dimensão que, na sua perda, perde toda a humanidade. E por isso é que tem este caráter de excelência.
E desculpem-me este introito, mas eu nunca perco a oportunidade para dizer isso. Tudo isto tem sentido quando temos dois oradores que nos vão falar, no fundo, de territórios complexos, de paisagens, que são classificados como paisagens culturais, que é uma classificação relativamente recente na Unesco, não tem mais que uma década, de classificar não só um bem cultural único, mas de toda uma paisagem cultural, em que tudo entra, toda a complexidade, todo este compósito de pequenas partículas entra para a classificação de uma paisagem humana e natural como paisagem única para a humanidade. E vamos ter o privilégio de ouvir dois exemplos de dois territórios, sendo que o primeiro vai partilhar connosco o Jean-Daniel Debarthe. O Jean-Daniel é o presidente do Conselho de Turismo de Saint-Émilion, e leciona Marketing e Gestão de Vinhos na Escola Superior de Gestão e vai abordar um tema sobre os 25 anos de reconhecimento da Unesco dos vinhedos de Saint-Émilion, a avaliação, o impacto e as perspectivas do enoturismo. Uma particularidade que eu questionava ao Jean-Daniel sobre isso, a região, esta classificação foi em 1990 e foi a primeira vez no mundo que é classificada na categoria de paisagem cultural uma zona vitivinícola como Património Mundial da Humanidade pela Unesco. É a primeira paisagem cultural com este tema e com tudo que está ligado, é classificada. Também, e eu não consigo nunca dissociar, Saint-Émilion, que tem uma lenda muito interessante, até muito semelhante a Amarante, é um frade, Santo Emílio, que funda a cidade, mas Saint-Émilion fica no coração de Bordeaux e é uma das mais bonitas vilas medievais daquela zona e tem um românico de excelência, portanto, só por isso vale a pena também ser visitada. Jean-Daniel, passo a palavra. Obrigado. Thank you. I'm happy to be here. Boa tarde. Thank you for your invitation. My name is Jean-Daniel Debarthe. I'm president of the Saint-Émilion Tourist Office in the Bordeaux region, and I'm going to talk to you about the results about our 25 years UNESCO World Heritage Sites, the impact and the outlook for tourism. First of all, please accept my apologies for reading my text and for my bad French accent. Saint-Émilion is located in France, in the Bordeaux region. 8 communes produce the Saint-Émilion appellation and Saint-Émilion Grand Cru. They are part of the Saint-Émilion jurisdiction. The landscapes of the Saint-Émilion area have been devoted to wine growing. They were the first wine growing landscapes to be recognized and protected by UNESCO in 1999, making them pioneers in this field. Bordeaux and surrounding region are committed to developing tourism and preserving the know-how and landscapes associated with wine growing. So the question must be, what are the advantages for our region of being recognized by UNESCO? UNESCO's recognition has given our region a certain degree of recognition of work. Our work and know-how have been widely acknowledged, but above all, the listing has given us a high profile and a new appeal. Our assets have been coveted by wine lovers, professionals, and also by many tourists attracted by the wealth of wine
architecture, we will see some examples, and enology guaranteed at the heart of our landscapes. The jurisdiction of Saint-Emilion is a lively, forward-looking area that has retained its wine-growing vocation. If you look the picture, the medieval town of Saint-Emilion is completely surrounded by vines. The Saint-Emilion area boasts a unique historical heritage. The towns and villages and their religious architecture, all devoted to wine growing, have shaped an exceptional landscape since the 10th century. And on the 5 December 1999, the 8 communes in the area were listed as World Heritage Sites by the UNESCO for their cultural landscapes. From the 11th century onwards, the area benefited from intense religious architectural activity, churches, monasteries, and hospices, which boosted the creation of vineyards plots. Its towns and villages are entirely devoted to wine growing. And the jurisdiction obtained these special status in the 12th century under the domination of the King of England. Our jurisdiction covers more than 7,000 hectares. It's made up of a particularly wooded plateau, hillsides, combe, and a plain. These landscapes have been dedicated to wine growing for centuries, and the vines and vineyards have helped to shape a unique cultural landscape that it is still alive, still evolving as the culture of the vine continues. The medieval town of Saint-Emilion boasts some of the most remarkable religious architectural monuments, including a grotto, hermitage, monolithic church with its bell tower, catacombs, and collegiate church with its cloister. So the wine-growing estates are part of the Saint-Emilion and Saint-Emilion Grand Cru appellation d'origine contrôlée. The reputation of these wines and their appellations, supported in particular by the Jurade, set up 800 years ago and recreated in 1948, is a major factor in the region's international renown. The integrity of the landscape and the harmony that emanates from the site as a whole are due to the permanent cultivation of vines and the productive organization of the land. This is the result of centuries of evolution, from the 7th century to the 21st century. Without destroying the land, human communities have made the most of its characteristics to develop their activities and ways of life. Land cultivation, quarrying, urban settlement and development, the construction of religious buildings and dwellings have all created a landscape in perfect harmony. We have 2 criteria. The criteria number 3, the jurisdiction of Saint-Emilion is an outstanding example of an historic wine-growing landscape that has survived intact and in use to the present day. And the criteria number 4, the historic jurisdiction of Saint-Emilion is an outstanding example of intensive wine growing in a precisely defined area or region. The Saint-Emilion area is both a relic landscape, a place of heritage history, and a living landscape, an area that people work and shape to produce wine. So the area is not dominated by man, but rather worked by him, using small-scale farming units with limited yields. This artisanal, family-based approach embodies farming methods
that respect a geographical, climatic, economic, and administrative entity. World Heritage status has confirmed this unique testimony to the perfect symbiosis between the land, the people, and the product, the wine. The jurisdiction of Saint-Emilion celebrates this year the 25th anniversary of its listing. The originality of its listing lies in the specific status of the jurisdiction, with its landscapes entirely devoted to wine growing, its economic and social territory shaped by wine growing and the international renown on its wines, notably supported by the Jurade and its 140 jurats, a witness to the past and guarantor of the values of respect for heritage, conviviality, and solidarity. The main challenge of our registered vineyards lies in the tension between preserving and developing changing cultural landscapes. Our vineyards must face up to new climatic and human constraints while preserving the integrity of the vineyards without losing their authenticity. This is the Dordogne River. One of the primary duties of World Heritage listing is to attest to a cultural singularity linked to the link between geography, agriculture, and society over time and over the centuries. It's then a matter of committing to preserving this balance, keeping the cultural landscape alive, and engaging it in the evolutionary processes that are essential in the face of the climatic, economic, and human challenges we have to face. Our landscapes are alive. Our landscape is evolving and retains an active social role in contemporary society. The wine-growing region, therefore, belongs to this category of living landscapes. It's also a question of measuring their impact and monitoring the rate at which development takes place. Among the factors affecting the outstanding universal value of World Heritage properties, climate change and meteorological problems are of particular concern. The issues to be addressed are sometimes in conflict with each other and will require clear trade-offs. To combat frost, for example, isn't the use of wind turbines a threat? For example, by altering the skyline and the landscape? Wouldn't increase the number of edges in vineyards plots and buffer zones to absorb excessive humidity or act as a barrier to the wind lead to a desirable increase in biodiversity, to which visitors will be sensitive, as well as embellishing the cultural landscape. Frost and hail in the vineyard. In Saint-Emilion, wind turbines are installed in the vineyard to combat frost. A new rule decides to install only during the spring the wind turbines. And a range of technical solutions could limit the impact of the landscape. Here are a beautiful picture, some candles to combat frost. They can give off smoke that irritates some people. This photo is beautiful, but it always worries me to see these candles, a sign that we can probably lose our harvest. Hail cannons or balloons loaded with salt are possible solutions with minimal impact, but they can still raise questions.
New experiments, such as removable tunnels, for example, raise questions about the balance between what technological and technical developments allow and respect for the integrity and authenticity of the goods and wine produced using these techniques. In any case, there is a tension between solutions for maintaining wine growing activity in the face of climate change and the desire to preserve cultural landscape that are World Heritage sites. Heat waves and drought, biodiversity as a response for us. The increase in vegetation, the development of hedgerows, and more particularly biodiversity are helping to protect vines from the ever-increasing number of heat waves. This change is also accompanied by the embellishment and enrichment of our landscape, which is beneficial to farming. The creation of hedges in vineyard plots can be seen as renovating the landscape without altering its authenticity. Such hedges enhance the flora and fauna and increase biodiversity. So our cultural landscape is not under glass, but alive and well. In the context of a listed property, any change to the natural and built landscape is subject to us today. We cannot uproot a wood, modify an existing building, or propose a strong architectural gesture without the projects being analyzed and discussed. Any change must be consistent with the integration of the landscape over a long period of time. A single era cannot leave its architectural mark on a landscape. In Saint-Emilion, for example, we have two tools that enable us to regulate projects rigorously. The Soil and Landscape Commission. If a wine producer plans to modify the structure of the soil or buildings, the project is studied by the Commission. And the local commission for the remarkable heritage site, it examines, rejects, or authorizes all applications to modify the landscape or buildings. All these examples, all these applications have been carefully studied by these committees. For example, Château Angelus, created by BPM Architects. Château Faugère, the architect is the famous Mario Botta. Château Cheval Blanc, architect Christian de Port-Zamparc. Some new Château Le Dôme with the famous and international architect Norman Foster, Sir Norman Foster. And the very recent Château Bel-Air-Monange, created by the famous Switzerland architects Jacques Herzog and Pierre de Meuron. In the Saint-Emilion region, being listed as a World Heritage Site is a guarantee to the preservation of the landscape. The listed property guarantees the preservation of the living cultural landscape and the way of life in this physical, social, economic, and cultural environment. Inclusion on the list of World Heritage Sites has raised the profile of our region considerably and attracted new investors. The arrival of these new investors, banks, insurance companies, public work companies, foreign shareholders, sometimes bring a new, fresh perspective
they inject resources that improve the area is relying on a local network of entrepreneurs, but also change the shareholding structure. In this way, the attractiveness of the area can also pose a problem for the transfer of assets within families, and by attracting new investors, change the housing, social and local fabric and way of life. In Saint-Emilion, this is a significant point of vigilance that we are monitoring using regular tools. Tourism is a tremendous opportunity for the development of our region and remains an effective tool for passing on our heritage. We saw last most wineries 2000 and this year, which have particularly attracted new tourists and have also left their mark on the Saint-Emilion landscape. But we are keeping a close eye on certain tourist infrastructure projects. Tourism is first and foremost an opportunity for our development, but we need to skillfully combine the strengths and weaknesses of the same development. We receive over 1 million visitors, maybe 1.2 million visitors a year to the medieval town of Saint-Emilion, which is a success story for wine tourism in France. I'm proud, but this listing has also attracted heritage tourism, which is an excellent opportunity to pass on and promote our region and our Bordeaux region. For example, every year we organize a cycling tour of our region with almost 2,500 participants, discovering our landscapes and our chateaus. The question is maybe living in a theme park. It's complicated to live in a very touristy area, and we have to bear in mind that our region has to live with local people and communities, residents, workers, senior citizens, families, school children. Tourism is a great lever for economic development, but only if it doesn't endanger the lives of local people or cause them too much inconvenience. For example, in the medieval town of Saint-Emilion, we have 49 wine shops, 30 restaurants, and 1 grocery shop, and 1 bakery. Our farmers' markets attract tourists, but not always local people. If we only think about tourists, we also lose what makes our region so strong, its people. We don't suffer from over-tourism. It's even a word we reject. Yes, it's true. There are peaks in the number of visitors in the medieval city on certain days in summer, mostly in August, but they are nothing to worry about. Our tourist office is promoting slow tourism and opening up our destination all year round, whatever the weather. And it's working. Our guests' tourist experiences are now complete and original. Being listed as a World Heritage Site by UNESCO has been a fantastic opportunity to preserve, but also to promote and pass on the exceptional value of our region. The listing has guaranteed the protection and promotion of our Saint-Emilion jurisdiction. And today, I understand why other vineyards around the world want to apply, hoping to improve their reputation, their tourism, and their appeal.
What's interesting about this application is that our vineyards are making it possible to explore an avenue where agricultural activity is central to the relationship between man and his environment, landscapes, life in these landscapes, the development of tourism, and the guarantee of a good life in the countryside for our inhabitants. Merci. Thank you for your attention. Merci beaucoup, Jean Daniel. Obrigado pela intervenção, pela apresentação tão clara e que nos deu também aqui um excelente exemplo de como a proteção é um valor acrescido e a integração e o valor de estar inserido nesta paisagem humana e natural, sem dúvida, são um complemento que faz funcionar como um património único e um património uno, e é muito importante por isso. Obrigado pela clareza e por partilhar connosco aspectos de gestão, de organização, de proteção tão importantes para nós. Passamos agora para um caso que está de um projeto privado, de uma família que está numa das zonas portuguesas também classificadas como paisagem cultural da humanidade. Portugal, como sabem, tem duas áreas classificadas como paisagens culturais na área da vitivinicultura, o Alto Douro Vinheteiro e os vinhedos da Ilha do Pico. E agora, sobre a perspectiva do outro lado, também perceber o que é desenvolver um projeto de vitivinicultura dentro daquilo que é um território que está classificado com essa dimensão. Temos a Vitória Symington, é um gosto tê-la cá e ver o exemplo de uma família que está na 5ª geração. A Vitória é a 5ª geração, eu acho que eles já são mais portugueses do que ingleses. O coração é sempre dividido, já percebemos pelo olhar da Vitória, mas perceber que, como diz a palavra, aquilo que é a assinatura no site dos vinhos Symington, que diz que o Alto Douro é a casa da família Symington há mais de 130 anos. Portanto, esta identificação por aquilo que se reconhece, esta assinatura é muito importante. Dizer que são um dos maiores produtores mundiais de vinho do Porto e um aspecto particular, que é esta Europa que nos une. Nas minhas pesquisas, e também já tive a oportunidade de partilhar entre os três quando conversávamos, que a própria família tem, na área da vitivinicultura, tem ligações a Bordeaux, nomeadamente através de uma forte parceria de uma sociedade que tem com a família Prats, que é também da zona de Bordeaux. Um aspecto particular que eu gostava de destacar, não sei se a Vitória vai falar sobre essa questão, porque o objetivo é falar sobre a comunicação e como é que a comunicação de uma marca se posiciona, mas gostava de destacar um aspecto muito interessante e que demonstra aquilo que é um projeto familiar no seu sentido de responsabilidade social e de responsabilidade para com a região onde se inserem. Para além de vários apoios filantrópicos na região do Alto Douro, chamar a atenção de que há uns anos a esta parte, já há alguns anos, que a família Symington apoia durante um ano
2 estudantes na área de estudo da vitivinicultura, estudantes da Universidade do Alto Douro e Trás-os-Montes, e eu acho que é um aspecto de relevância porque, de facto, este cariz de responsabilidade social, mas demonstra, de facto, a importância que para esta família tem dar continuidade e assumir a sua responsabilidade na investigação e no futuro do produto e desta lógica de paisagem cultural. Vamos ouvir a Vitória para nos falar um pouco desta experiência. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria desde já agradecer o convite de estar cá aqui em Amarante. É uma honra ser convidada para falar sobre um tema tão importante para a nossa região. Espero que me perdoem, pois achei mais apropriado, quando vi a palavra internacional, preparar o meu discurso em inglês, embora já percebi que talvez era mais apto se eu tinha feito em português, mas não tenho a mesma capacidade que o Javier agora trocar tudo no último minuto, por isso vou fazer em inglês. It's an honor today to be here today discussing such a vital topic for our region and for our industry. As a 5th generation member of the Symington family, I feel deeply connected to the Douro Valley and its long history of wine production. My family has been producing wine in the Douro for 5 generations, and over time we have come to appreciate the delicate balance between preserving our rich heritage and embracing innovation. Today I'll be sharing some reflections on how we as wine producers can effectively communicate the cultural, historical and environmental value of our region to the growing number of tourists interested in wine and ecotourism experiences. Let me begin by speaking about our rich foundation, the Douro Valley. This region is one of the oldest demarcated wine regions in the world, and its recognition as UNESCO World Heritage Site is not just a badge of honor. It's a testament to centuries of dedication, craftsmanship, and respect for the land. For those of us involved in wine production, the valley is more than just a place of business. It's a living museum where each terrace, vineyard, and river bend tells its own story. It became a UNESCO heritage site because of the human influence in its development. More than 2,000 years of winemaking have shaped it into a terraced, vine-covered, and wine-producing destination, giving its unique landscape. Wine tourism is not just about tasting wine. It's about understanding the profound connection between the product and its place of origin, as Vanya mentioned earlier. Visitors come to the Douro not only to drink our wines, but to experience the history and beauty of a region that has shaped the wine for centuries. This interplay between heritage and history and the landscape is really a powerful tool for us in how we communicate our wine tourism offerings. For instance, at Symington Family Estates, we always emphasize the role that the land itself plays in the production of our wines. Our visitors walk through our vineyards, learning about the distinct characteristics of the schist soil, the terraced slopes, and the unique microclimates that shape the profile of our wines. This isn't just an informative exercise, it's a way to connect them emotionally to the land, making their experience and our wines much more meaningful and long-lasting in their memories. The UNESCO designation of the Alto Douro wine region, where our vineyards are located, provide us with an unparalleled advantage. It elevates the Douro to a global stage, instantly associating our region with cultural and environmental significance. But how do we translate this status into something meaningful for the tourists who visit us? The UNESCO brand signals quality and authenticity. And for modern tourists, particularly the eco-conscious 4.0 tourists, it adds an extra layer of trust. By communicating that the Douro Valley is not only producing world-class wines, but also preserving a landscape that has
that has been cultivated for over 2,000 years. We appeal to their desire for authenticity, sustainability, and responsible tourism. For us, associating with the UNESCO brand is not just a matter of prestige, it's a responsibility. It reminds us that every single action we take must be mindful of the heritage that we are protecting. In our communication, we emphasize this point, whether through our marketing materials, our websites, or in conversations with our visitors on site. We always bring attention to the fact that wine production in the Douro is not just about crafting a product. It's about safeguarding a cultural and natural heritage for future generations. It's about sustaining it, and hence our motto at Symington, for the next generation, which is at the heart of absolutely everything that we do and every decision that we make. As Catherine mentioned earlier, sustainability is beyond environmental. It's social, cultural, and economic. For example, one of the things that we place great importance at Symington is preserving our architectural heritage, which we believe is very heavily linked to the land and the region. Every renovation or building project that we undertake is done with great care to respect the legacy of our historic buildings. Our aim is always to enhance these structures in ways that honor their history, while also making them accessible and enjoyable for our visitors today. A wonderful example of this can be seen in the preservation of an ancient wisteria and its trellis, which we can see in the first photograph, which we carefully maintained and actually built around for the entrance of our restaurant, Bonfim 1896, in Pinhão, creating a living connection to the past. Obviously, there are cases in which preservation is not possible, so we try and find innovative ways to really honor that heritage. So, for instance, at our Graham's 1890 Lodge in Vila Nova de Gaia, when we did the arbitrage to remodel, we were no longer able to keep the original wooden beams or vigas in the building, as they could no longer support the building. But instead of discarding them, we actually repurposed these beams into closures for our 1990 Lodge Edition port. So the very top of this box, which you can see also in the last image, that is actually original beam from 1890 Lodge, which allowed us to give these beams and the building a new life, offering customers also the unique opportunity to take home a physical piece of our history and our heritage in a sustainable and meaningful way. Whilst we are immensely proud of our heritage, we also know that to stay relevant, we need to innovate. The challenge is to do so in a way that complements our traditions rather than detracts from them. This is particularly true when it comes to sustainability, which is at the forefront of many visitors' minds today. At Symington Family Estates, sustainability is not just a marketing tool. It's central to absolutely everything that we do. We've transitioned a significant portion of our vineyards to organic farming, managing all of our vineyards with minimal intervention. We've reduced our carbon footprint by investing in renewable energy. We're working towards achieving carbon neutrality, and much more. But why is this important in the context of wine tourism? Because today's tourists are not just looking for a product, they are looking for an experience that aligns with their values. Sustainability is also, in many ways, the modern extension of heritage. By protecting our land, we are ensuring that future generations can continue to produce wine here. In our communication, we always stress this point, that the land we care for today is the same land that has supported wine production for centuries. By aligning the preservation of our heritage with modern sustainable practices, we are not only protecting the past, but we are also securing the future. So how do we communicate all of this effectively to a global audience? At the heart of any successful wine tourism strategy is storytelling. People don't just buy products, they buy stories. And wine, more than most products, is wrapped in narrative. So from the tale of how our vineyards were first planted to the personal stories of the families who lived and worked in the region for generations, these stories are what create an emotional connection with our visitors. In our case, we focus on telling the story of the Douro Valley as
a place of both heritage and of innovation. When visitors tour our estates, they don't just see vines, but they hear the stories about the centuries-old terraces, the traditional methods of foot-treading grapes, and how these practices coexist with cutting-edge winemaking technology, such as our modern automated lagars. We found that when people can see the balance between the old and the new, they leave with a much deeper appreciation of both. But we also live in a digital age, and part of our communication strategy is taking these stories beyond the valley. Social media, websites, etc., allow us to reach a global audience, sharing the beauty of the Douro, the excellence of our wines, and the stories of those behind our wines with people who may never visit in person. Our digital strategy is not about replacing the in-person experience, but about enriching it, allowing potential visitors to form a connection with the region and the people before they've even set foot in it. One of the more fundamental elements of our storytelling is also our team. It's the people who make the magic happen. Most of our team members in the Douro region are from the Douro region. And having grown up surrounded by vineyards, they really bring to work not only the deep knowledge of the land, but a real, true passion for the region and its wines. It's their dedication and the love for the Douro that leaves a lasting impression on our visitors and adds authenticity to the experience. No winery, no matter how historic or renowned, can communicate the story of a region on its own. This is why collaboration is so important. At Symington, we work closely with local tour operators, other wine producers, regional tourism boards to create a cohesive and compelling narrative for the Douro Valley. And this is why initiatives like the Great Wine Capitals are also so important for our various regions. So by pooling our resources and knowledge, we can offer visitors a more comprehensive experience and one that highlights the full diversity of what the region has to offer. And as we look to the future, these collaborations will be even more essential in ensuring that the Douro continues to thrive as a premium wine tourism destination. So, to conclude, we in the Douro Valley and in regions around the world have a real unique opportunity. We have the ability to offer visitors not just a product, but an experience that connects them to history, heritage, and the land. Our challenge is to communicate this experience in a way that really honors the past, whilst also embracing the future. And this can be a very delicate balance. By telling our stories, preserving our landscapes, and innovating in ways that respect our traditions, we can ensure that the Douro remains not just a great wine region, but a world-class wine tourism destination. Thank you. Obrigado, Vitória. Das indicações, e porque já estamos um pouco atrasados, queria agradecer aos dois belíssimos oradores. Foram duas experiências diferentes, com perspectivas diferentes, mas claramente com olhares comuns e com aspectos comuns. Obrigado, Vitória. Obrigado, Jean Daniel. E esperemos que possam regressar sempre até Amarante e a este território do vinho verde que tanto nos orgulha. Obrigado pelas vossas experiências e vamos dar de seguida o passo para o painel de encerramento. Acho que é essa a indicação que eu tenho. Obrigado. Depois de um dia intenso de partilha de conhecimentos, passamos para o encerramento desta Conferência Internacional subordinada ao tema Enoturismo, promovida pela Associação de Municípios de Douro e Tâmega e que contou com os parceiros Great Wine Capitals, Associação Empresarial de Amarante e com os apoios da Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes e do Turismo Porto e Norte de Portugal, a quem desde já agradecemos.
Agradecer também aos municípios que integram a Associação de Municípios de Ouro e Tâmega, Amarante, Baião, Celurico de Basto, Marco de Canaveses e Rezende por toda a colaboração prestada. Para fechar, chamo ao palco o Presidente do Turismo Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, e o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, António Cunha. Para começar, vai usar da palavra o Presidente do Turismo Porto e Norte de Portugal. Bom, muito boa tarde a todos. Novamente, prometo que não vou repetir tudo aquilo que já dissemos. Sr. Professor, já tivemos aqui um painel, entretanto, onde já tivemos a oportunidade de falar inclusivamente da CCDRN e do apoio que aí vem. Foi dito em público, portanto, temos agora a oportunidade depois de testemunhar, mas queria, de uma forma mais institucional, cumprimentar novamente o Sr. Presidente da CCDR Norte, o Professor António Cunha, dizer publicamente aquilo que ele já sabe, tem sido um parceiro essencial para o sucesso que o turismo do Porto e Norte tem tido, quer na sua dimensão da promoção externa, promoção internacional, quer também naquilo que é a estruturação de produtos turísticos que fazemos na região, quer até agora em algo que é completamente inovador a nível nacional. Não existe entre nenhuma CCDR e nenhuma entidade regional. Espero que não se desiluda, mas na verdade estamos a criar algo que é inédito, passa pelas rotas a norte, rotas do norte, que é algo que é trabalhado entre a CCDR e o turismo do Porto e Norte, e que julgo que o professor poderá querer dar depois uma nota sobre isto, portanto não me vou alongar aqui no tema. Cumprimentar também a senhora Presidente da Associação de Municípios do Douro e Tâmega e Presidente da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, cara amiga Cristina Vieira, o senhor Presidente da Câmara Municipal de Baião, cara amigo Paulo Pereira, o senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Jorge Ricardo, também o senhor Presidente da Associação Empresarial de Amarante, Bruno Costa, e que há pouco não tinha feito. Novamente cumprimentar a Catherine, Diretora Executiva da Great Wine Capitals, o primeiro secretário da Comunidade Intermunicipal, Telmo Pinto, os senhores vereadores de municípios que integram a Associação de Municípios, presidentes ou representantes das associações empresariais, os representantes da Rota do Românico, que são também os companheiros de jornada na promoção externa, e os ilustres oradores, moderadores e comunicação social. Bem, em boa verdade, eu venho agora falar depois de um painel que gostei bastante de ouvir e até pensei que a Victória, a dada altura, me ia apontar o dedo e dizer não é preciso ir a Stellenbosch. Também há aqui bons exemplos. Pegar safei-me dessa humilhação pública, mas tivemos aqui dois oradores e permitam-me dar duas notas. Primeiro, o Jean Daniel, mais à frente, vou falar sobre o que ele disse, porque é tudo aquilo que eu gosto de ouvir. Alguém que recebe mais de 1 milhão de visitantes num local pequeno, comparado com os nossos 21 mil km², e dizer não é overtourism, não é pressão turística, nem sequer gosto de ouvir falar nessa palavra. Eu vou convidá-lo para várias sessões aqui em Portugal, porque na minha região há alguns senhores e alguns jornalistas e alguns líderes de opinião que se calhar vão ter que ouvir falar um bocadinho sobre o que é ou não é pressão turística. E a Victória, algo que se calhar por humildade não terá dito aqui, mas é o privilégio de termos aqui neste debate a representante de uma família, única família portuguesa, e não se julgo saberão, ou se não saberão, informo, que é a única família portuguesa que faz parte dos Premium Family Vini, espero não me enganar no nome. Basicamente são as principais e mais importantes famílias de vinho no mundo e esta empresa portuguesa está lá. Nós temos também a felicidade de contar no nosso Conselho Estratégico com o António Filipe, que mais do que um amigo é um grande parceiro que nos vem ajudando também na discussão daquilo que é o turismo.
E sim, Victória, é verdade que há aqui exemplos em Portugal de como se pode já fazer, mas a minha provocação há bocadinho era genérica para o setor. E felicitar aqui a Associação de Municípios por organizar, de facto, uma conferência com este tema, um tema tão importante para nós. Esta temática é relevante para a região, é relevante para o turismo, mas também para outros setores de atividade. A gastronomia, os vinhos, o enoturismo são dos principais produtos estratégicos do Porto e Norte, que não existam dúvidas nenhumas sobre isto. E nós temos vários projetos ligados, quer à gastronomia, quer aos vinhos e ao enoturismo. Eu, assim de corrida, podia-vos falar dos fins de semana gastronómicos, que são o produto mais antigo da região, em termos de turismo, daquilo que estamos a criar. E, professor, foi aquilo que eu disse há pouco, que iria ter agora um forte apoio da CCDR para a sua promoção, que é a Rota dos Vinhos e do Enoturismo do Porto e Norte. Está tudo pronto a disparar. Mas vou-vos dar outros exemplos. Há pouco foi aqui muito falado da Wine and Travel Week. É verdade, ela tem sido, e ainda bem que foram os promotores a falar, ela tem tido impacto. Nós conseguimos trazer para a região, logo na sua primeira edição, com o apoio do Turismo Portugal, conseguimos manter, não sei durante quanto tempo, mas quando ela sair daqui, temos que encontrar aqui um modelo, professor, para continuarmos esta discussão. Não fui eu que a disse, foram os parceiros, que tem sido importante também para o desenvolvimento das suas estratégias. Dou-vos mais um exemplo. Nós candidatámos, desde a primeira hora que eu candidatei a região para receber a gala Michelin. Não foi possível, logo na primeira edição que se passou a realizar em Portugal, mas julgo que já terão lido nas notícias, são de há uns dias, ganhamos para 2025, portanto a gala das estrelas Michelin vão ser realizadas na região. E digo na região porquê? Porque, contrariamente a outras edições, nós forçámos a barra, peço desculpa pela expressão, para que ela não tivesse lugar apenas num sítio. É verdade que a Alfândega vai receber a gala, mas quisemos que a primeira conferência de imprensa fosse num destino muito ligado à gastronomia, como é Matosinhos. O debate onde vai discutir este tema das novas tendências vai ser na cidade de Braga, e para dar um sinal que, de facto, lutamos por uma região como um todo, o evento final vai ter lugar em Bragança, que Bragança vai receber estrelas Michelin, que nunca terá recebido, se calhar, daquela dimensão, para fazer um evento também em Bragança. Não só ajudamos quem mantém um estrelas Michelin em Bragança, neste caso o restaurante G, mas damos também um sinal a todo o território. Chegou o momento agora de encerrarmos aqui esta inspiradora conferência sobre enoturismo, um dia de diálogo, de trocas de experiências, de descobertas, e tenho a certeza que isto ajudará também a abrir novas portas para desenvolvermos o enoturismo na região. Tivemos aqui a oportunidade também para explorar tendências globais, entender desafios, reconhecer as oportunidades que o setor oferece. Amarante, com a sua tradição vitivinícola, as pessoas, as suas paisagens encantadoras, um palco perfeito para este momento de conhecimento e colaboração. E não poderíamos estar mais felizes por podermos reunir aqui um público tão diversificado e qualificado de especialistas, profissionais de turismo, produtores de vinho, entusiastas dessa arte que é o enoturismo. Expressar também um agradecimento a todos que contribuíram para o sucesso do evento, palestrantes que partilharam as experiências e os saberes, organizadores que dedicaram empenho e energia e, claro, cada um de vocês que está a assistir, cuja presença e o envolvimento fizeram desta conferência, de facto, um marco. O enoturismo não é apenas uma forma de promover os nossos vinhos e regiões, é uma maneira de valorizar a nossa cultura, conforme foi dito pelos meus oradores que me antecederam, o nosso território, é o saber fazer transmitido ao longo de várias gerações, e para que possamos sair daqui não apenas com novas ideias e parcerias, mas com a certeza de que estamos a construir um futuro próspero e sustentável para o enoturismo. Como eu disse há pouco na minha outra intervenção, perceber que o enoturismo não pode ser apenas um apêndice, uma coisa que nós até se calhar aproveitamos para ir à boleia de outra, mas não, ser entendida
como um produto distinto, um produto que pode ser diferenciador, mas algo que tem que ser levado muito a sério, com muita qualidade no serviço, para não defraudar aqueles que estão disponíveis a vir, a pagar o que for preciso, desde que a promessa não seja falsa. E quem é de marketing sabe, o pior erro que há no marketing é uma falsa promessa. Nós temos a vantagem de ter coisas fantásticas para prometer, portanto é só prometer e depois servir da melhor maneira possível. Conscientes disto e desta importância, nós entendemos avançar com a revitalização e a reestruturação e o posicionamento deste produto que consideramos estruturante para o desenvolvimento da gastronomia e dos vinhos neste destino e, por isso, em parceria com as comissões vitivinícolas, vocês conhecem, vou passar aqui este parágrafo à frente, se não era longo, mas basicamente foi aquilo que disse também na minha intervenção, foi reunir as 4 CVRs, ou melhor, as 3 com o IVDP e criar esta tal rota comum. Aqui o enoturismo, atividade com características muito próprias e que devem ser exploradas para potenciar desde a beleza natural das paisagens vitivinícolas, atividades no espaço natural, complementar estratégias de desenvolvimento regional, como falámos também há pouco, complementar enoturismo com natureza, enoturismo com cultura, criar experiências memoráveis, é sempre esse o nosso foco. O enoturismo permite, de facto, a troca de experiências e convívios fantásticos e inesquecíveis. A variedade de destinos que nós temos dentro de um destino é algo que também temos que aproveitar. Em tão pouco tempo, à distância de uma hora e pouco, nós mudamos completamente de vinhos, como mudamos de paisagem, como mudamos de gastronomia e, felizmente, só não mudamos de pessoas, que essas são sempre as mesmas, a saber receber, ou pelo menos sabem receber de forma igual em toda a região. Também ajudamos, através do enoturismo, a tornar cada vez melhor e mais fácil e mais acessível o conhecimento sobre os vinhos. Se o enoturismo também ajudar a desmistificar alguns ataques que o setor do vinho tem vindo a sofrer, nomeadamente até de algumas latitudes que deveriam ser suspeitas nestes ataques, porque depois também vivem do vinho ou do whisky, se quiserem perceber o que estou a dizer. Mas é preciso nós também darmos aqui um passo à frente e ajudar nesta pedagogia sobre os vinhos para evitar males maiores que aí possam vir. O enoturismo também como experiência cultural. Para terem ideia, a atividade representa para os agentes do vinho que praticam o enoturismo um valor médio que pode andar entre os 15% ou os 35% da faturação. Em lugares onde esta atividade já é muito madura, isto pode ser ainda maior. Uma taxa de crescimento da atividade que ronda aos 23%. Falámos aqui também de mercados, Estados Unidos, França, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Brasil. A tipologia de clientes e visitas mais comuns tem origem em núcleos de reduzida dimensão, destacando-se aqui grupos de amigos, clientes individuais, famílias. Em termos de distribuição etária dos visitantes, tem predominado a procura de faixas etárias de adultos ativos, entre os 35 e os 65. O enoturismo também como solução para a sazonalidade. E, para finalizar, deixar-vos aqui apenas alguns números, que espero que sejam animadores. Obviamente que não continuamos a crescer a números que crescíamos, e ainda bem que não. A Organização Mundial do Turismo recomenda 3,5%, 4% de crescimento. Nós, Porto e Norte, estamos a crescer 7%, o que é bom, considerando que é crescer sobre um ano de 23, que foi um ano excelente. Para terem ideia, ao dia de hoje, sem contar com os números de setembro, portanto, até agosto, temos 5 milhões de hóspedes na região. Tínhamos feito quase 6 durante o ano todo de 23, portanto, acredito que com estes meses que faltam, passamos este número. Temos, neste momento, uma variação muito interessante. Temos mais 10% de turistas estrangeiros do que tínhamos. Faz aqui quase 3 milhões de hóspedes estrangeiros.
Nas dormidas estamos a chegar aos 10 milhões de dormidas, uma tendência também de crescimento, e temos novidades interessantes para o que aí vem em termos de mercados. Eu julgo que até ao dia de hoje, embora isto na conectividade aérea varia de hora para hora, mas temos aguentado, ou seja, não há encerramento de rotas, há sim um aumento previsto para 25. Nós tínhamos conquistado em 25 a Jet2, estreia total na região, e iniciámos com 2 rotas, Manchester e Birmingham, mas temos a anunciar uma novidade que não estava prevista e só vai acontecer porque as outras 2 correram bem, que é Newcastle. Isto é uma novidade, acho que não foi anunciado sequer em lado nenhum. Temos também a Air Canada, uma vitória da região, conquistou a Air Canada para o aeroporto Francisco Sá Carneiro, com rota direta Montreal, 4 voos por semana. Temos a Azul, que teve aqui um pequeno atraso, mas está prometido iniciar em dezembro a operação. Voos Recife, estes valem o que valem, porque é mais outbound do que inbound, mas temos as ligações a São Paulo, e essas sim são excelentes. Temos grandes eventos, como a Gala Michelin, temos o maior congresso. Eu e o professor vamos recebê-los das mãos, eventualmente, de um sheik da Abu Dhabi, porque vai ser lá o congresso, as mãos, receber o maior congresso que existe a nível mundial da Meeting Industry, que é o congresso da própria ICA, portanto é o congresso dos organizadores de congressos. Imaginem o que é trazer para cá os 1.500 maiores organizadores mundiais de congressos. Nunca cá esteve, vem em novembro de 2025, acho que vai ter um efeito multiplicador fantástico para a região. Portanto, as notícias são boas. Queiram os antituristas, eu tenho estado um bocado azedo, peço desculpa, professor, mas a minha paciência em matéria deste discurso antiturista está a chegar um bocadinho ao limite. Tivemos um mês de agosto a ser atacados diariamente em alguns jornais, mas só por quem não percebe a capacidade de arrastamento que tem este setor para outros setores. Só quem não percebe e olha para o turismo a partir de uma janela no Terreiro do Paço e diz: estamos com muitos turistas, Portugal não pode receber mais. Só que Portugal é muito mais do que o Terreiro do Paço. Portugal é Baião, é Marco, é Foscoa, é muita outra gente que, felizmente, ainda vai tendo o turismo a querer fazer economia. Com a CCDR, o entendimento é muito claro. Não vale a pena o setor do turismo fazer o que quer que seja se ele não tiver um impacto direto na vida das pessoas, daqueles que ali vivem. E por isso é que a nossa estratégia tem sido sempre nesse sentido, tentar ativar o setor, sim, mas de forma a que ele seja transformador. E depois fazer comparações perfeitamente espatafúrdias, como nós vemos. Há bocadinho o Jean Daniel, quando disse aquele número de 100 milhões, 1 milhão e tal turistas, nem quero ouvir falar da palavra overtourismo, porque isso não existe. Portanto, acho que vai ser convidado para o nosso... Nós temos um debate todos os anos na QSP Summit. Posso já adiantar, vou convidá-lo para estar lá como orador, para explicar a estes velhos do Restelo que agora que temos um setor que funciona bem, não vale a pena atacá-lo. Muito obrigado. E para fechar, a intervenção do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Muito boa tarde, é um enorme prazer estar convosco, Senhora Presidente da Associação de Municípios do Douro e do Tâmega, caríssima Presidente da Câmara de Marca da Vezes, também Presidente da Câmara de Baião, Sr. Vice-Presidente da Câmara de Amarante, todas as demais autoridades aqui, autarcas, vereadores, estimado Luís Pedro Martins e também o Vice-Presidente do Turismo do Porto e Norte, também o Secretário Executivo da CIM do Tâmega Sousa, caríssimos organizadores, uma Associação Empresarial de Amarante, a Great Wine Capitals,
estimados convidados e participantes, nomeadamente aqueles que vieram de outras paragens e que não falam português, a todos vós é um prazer saudar-vos neste fim de tarde, nesta magnífica cidade de Amarante, neste magnífico cineteatro, para encerrar este dia de trabalho sobre vinhos, sobre vinho verde, sobre enoturismo, com um título muito sugestivo do verde sentido, porque certamente a palavra sentimento, a palavra experiência é indiscutivelmente uma palavra que tem que estar sempre ligada a esta atividade. Estamos a falar de uma atividade enoturismo que, portanto, é um binómio, envolve vinho e turismo, enologia e turismo, mas que, de facto, envolve quatro pilares. Além do pilar do vinho e da vinha e do pilar do turismo, envolve indiscutivelmente o pilar do ambiente, o pilar ambiental e o pilar do património, seja o património imaterial, o património cultural, seja muitas vezes até o património, portanto, construído. Por isso, é um setor que, para uma região como o Norte, que não deixa de se afirmar como uma região industrial exportadora, é um setor absolutamente central. Com certeza que ele não é central pelos números que envolve, quando comparamos com o peso dos outros setores mais exportadores, portanto, mas é absolutamente central pelas várias dimensões que aporta e pela dimensão que aporta também no contexto económico, mas sobretudo no contexto de uma coesão territorial e no contexto de uma preservação desse ambiente com o qual estamos comprometidos. De facto, o setor do enoturismo cruza totalmente com aquilo que são os três grandes desafios que estão identificados na política europeia. Certamente, quase que não valerá a pena dizê-lo, que com a transformação energético-ambiental e, portanto, com a preservação do ambiente, preservar o ambiente significa, na maioria dos territórios europeus, e nomeadamente nos territórios vinícolas, mas também aqui no Norte, seja no Vinho Verde, seja no Douro, seja em Trás-os-Montes, seja no espaço do Távora Varosa, preservar o ambiente significa preservar um ambiente que foi construído ao longo de centenas, ao longo de muitos anos, por homens e mulheres que moldaram a natureza e que a transformaram naquilo que hoje nós chamamos natureza, mas que é um ambiente totalmente humanizado. Um ambiente que foi desenvolvido ao longo de condições edafoclimáticas particulares e que vêm sendo alteradas pelas alterações climáticas que são conhecidas e, portanto, é um ambiente que também tem que se adaptar para ser capaz de se preservar, e isso é um trabalho que os nossos vitivinicultores estão a fazer com muito empenho e muito sucesso. É um setor onde, seja no Douro, conhecido por climas mais severos, mas onde seja no vinho verde, que tradicionalmente está ligado à abundância de água tradicional, mesmo no vinho verde hoje temos que nos preocupar no modo como gerimos a água no contexto da produção vitivinícola. E, portanto, a questão ambiental está absolutamente presente neste setor, até porque, e se falarmos de turismo, aquilo que temos para mostrar é um ambiente e uma paisagem, portanto, que tem que ser empática, que tem que ser potenciadora de experiências únicas, e por isso a sua preservação é absolutamente incontornável. Mas também, e virando para um lado mais tecnológico, é um setor onde
a transformação digital está absolutamente também transversal, seja na dimensão da gestão do produto turístico em si, de todo o apoio e a interface com o utilizador, com o cliente, com o visitante, com o turista. Portanto, que certamente hoje é muito suportada por esse tipo de meios, mas na agricultura de precisão, para a qual a produção vitivinícola também está a evoluir, seja nessa utilização de tecnologias digitais, seja na utilização de tecnologias também elas complicadas, abordagens de biossistema, abordagens integradas que minimizam a utilização de agentes químicos para quer preservar o ambiente, quer para permitir alguma experiência no caminho daquilo que alguns mercados procuram, de chamados produtos mais naturais. Portanto, é certamente um setor onde a revolução tecnológica, onde a transformação da revolução científica também passa de um modo também ele incontornável. Mas o terceiro repto das políticas europeias é o repto demográfico, algo que atinge toda a Europa, atinge particularmente alguns países, nomeadamente Portugal, e algumas regiões chamadas de territórios mais interiores. E certamente que a produção vinícola e o turismo, portanto, e o enoturismo, é um dos caminhos para inverter esse processo, é um dos caminhos para criar riqueza nesses territórios, é um dos caminhos para fixar pessoas nesses territórios pelas várias atividades que lhes estão associadas, e isso está a acontecer, felizmente está a acontecer. Nós temos sinais, num contexto de uma equação demográfica de saldo natural ainda muito negativa, na maior parte dos nossos territórios da região norte, portanto, com um déficit entre nascimentos e óbitos, mas temos um déficit, um surplus, neste momento um saldo positivo do lado migratório e com fixação de pessoas nestes territórios, e há 5 anos, 3, 4 anos atrás, provavelmente teríamos dificuldade em antever que muitos dos nossos presidentes de Câmara, estão aqui alguns hoje, deparam-se com o facto de começar a ter mais alunos nas escolas, e algo que está a acontecer, é uma novidade que temos aqui. Isto deve-se também ao enoturismo, e portanto a centralidade deste setor é muito, muito importante. Depois, não valerá a pena eu estar a explicar isto a especialistas, mesmo as abordagens de venda eletrónica que vão aumentar, de venda através dos sites eletrónicos de vinho, ela acontece sobretudo, e acontece de um modo fidelizado, com turistas, com clientes que tiveram a experiência do enoturismo, que criaram de algum modo uma ligação ao local que visitaram, e portanto isso permite uma relação entre portanto, fornecedor e cliente totalmente diferente, porque é baseada numa experiência que traz memórias, numa experiência que foi baseada em narrativas que fizeram a diferença e que, portanto, permitem que haja uma imagem muito empática e quase uma ligação com alguma dimensão sentimental ao lugar onde essas experiências foram feitas. O vinho é muito isso, é muito cultura, e as experiências turísticas com o vinho são indiscutivelmente isso. Costumo dizer, já o disse em alguns sítios, que o vinho é como a música, há um vinho para cada local e para cada momento do dia e para cada companhia, e isso é algo que os nossos operadores têm sabido aproveitar, têm sabido fazer essas narrativas, construir essas narrativas, aqui e ali caldeadas de experiências mais de visitas aos terroirs, aqui e ali mais caldeadas de experiências e de visitas em contextos culturais, monumentais. Estamos a falar de algo que existe na região desde o tempo dos romanos, e, portanto, há também todo um património
que vem é muito antigo e que, nomeadamente depois da Idade Média, aqui neste território que estamos, a rota do românico é certamente algo revelador do que podem ser esses espaços e do que podem ser essas experiências, mas elas, em diferentes contextos, são muito bem aproveitadas, sendo que me parece que no vinho verde, sobretudo, também nas outras regiões vitivinícolas, há algo que as nossas regiões podem e devem acentuar, porque temos condições para isso, temos ainda práticas culturais para isso, temos património, temos um ambiente adequado a isso, que é a autenticidade, e penso que essa será talvez a riqueza que devemos preservar com maior cuidado e, portanto, com maior competência. Como corolário de tudo isto, e também exemplo do que se passa nos outros setores, certamente que o desafio passa por subir na cadeia de valor, fazer com que estas experiências sejam cada vez melhor reconhecidas por aqueles que nos visitam, portanto, e sejam, do ponto de vista de mercado e das lógicas de mercado, reconhecidas e valorizadas, permitindo, portanto, que o valor gerado por esta atividade possa ser mais elevado e alimentar um círculo virtuoso de geração de rendimento que permite depois, quer os investimentos necessários, quer também os níveis salariais adequados a ter as pessoas e as competências e os recursos humanos que ajudam e que são essenciais também à construção e à resolução de toda esta equação. Do ponto de vista da região norte e da Comissão de Coordenação, e num dia ou num fim de tarde em que há poucos minutos o Sr. Primeiro-Ministro terá acabado, portanto, por pôr fim a este folhetim da questão da integração das estruturas regionais de agricultura nas comissões e, portanto, definitivamente anunciou que este processo está consolidado e que vai assim acontecer, algo que nos deixa certamente muito satisfeitos. Tivemos aqui um período de alguma hesitação. Portanto, para a Comissão de Coordenação, a questão do vinho já era importante, mas agora, portanto, confirma-se o facto de passarmos a ser um operador neste processo e, portanto, teremos ainda uma responsabilidade acrescida. Estamos muito apostados, portanto, nesta relação com o turismo, com o enoturismo. Estamos apostados através de várias medidas que estamos a implementar, nomeadamente as várias rotas que vamos ter na região e que apoiaremos, sempre a partir desta perspectiva mais integrada e que o nosso mosaico muito heterogéneo, de uma natureza diversa, de uma riqueza patrimonial, de uma diversidade de paisagem que nos é muito característica, permite alavancar e permite fazer a diferença e ir para aquela ideia que o Luís Pedro falava há pouco, nos nossos vários espaços, seja dentro da região do vinho verde, seja dentro da região do Douro, seja em toda a região norte, num espaço de poucos quilómetros ou de pouco tempo, nós conseguimos ter experiências totalmente diferentes e essa diversidade é algo que devemos também ser capazes de potenciar e de tirar o melhor partido. É dentro deste contexto que vamos continuar a trabalhar, não esquecendo também a dimensão da questão da inovação e da ciência e da tecnologia associada ao setor. Queremos também fortalecer o nosso conhecimento, a nossa capacidade de, pelo conhecimento, melhorarmos e fazermos um progresso ainda maior naquilo que tem sido a grande evolução a nível mundial, mas também em Portugal, sobre o modo como controlamos os processos associados ao vinho, seja na sua cultura, seja na sua,
portanto, depois na sua produção, seja na sua conservação e toda aquilo que hoje é indiscutivelmente uma ciência enológica, também será um dos fatores ao qual daremos atenção. Por isso, a todos vós que constroem diariamente estas rotas do enoturismo, as consolidam, as trabalham, as desenvolvem, as alimentam, que as alimentam certamente trocando experiências, trocando também experiências com parceiros internacionais, como aqui vemos, isso é muito positivo e também deve ser valorizado. A todos vós o meu agradecimento e a certeza de que vamos continuar a trabalhar juntos para que as experiências enoturísticas no Norte sejam absolutamente inolvidáveis. Muito obrigado a todos. Aqui, o verde faz sentido. E vai muito além do que os olhos alcançam, dos aromas, dos sabores, das texturas e das cores. Cada copo de vinho traz consigo a história, a cultura e a alma da região. E em cada pedaço de chão renasce um novo ciclo, uma nova viagem e uma nova aventura. Porque o verde ainda faz sentido.